Queridos, nós estamos na exposição do Evangelho de Lucas desde o primeiro culto de janeiro. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos para a exposição do capítulo 12, versos do 13 ao 34. Estará projetado aqui para você, mas caso você também queira acompanhar na sua Bíblia, Lucas 12, do 13 ao 34, assim diz a leitura da palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Vamos lá, vocês vão passar aí? Então beleza, 15. Obrigado. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não se podem fazer nada quanto às coisas mínimas. Aliás, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastam, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Contrário ao nosso mundo isso que nós lemos, né? Um mundo absolutamente marcado por uma busca de significado e uma busca de segurança através do acúmulo material. Um mundo que busca depósitos e contas que são constantemente ampliadas para guardar riquezas para muitos anos. Quando será que eu vou fazer o meu primeiro milhão? Essa mentalidade, meus irmãos, é a mentalidade que Jesus confronta profundamente aqui no capítulo 12 de Lucas. Porque não se trata apenas de uma falha econômica,
Se trata de um sintoma, e um sintoma espiritual profundo, que revela onde nós depositamos a nossa confiança final. Qual é o nosso centro de segurança? Então a narrativa de Lucas vai nos convidar a observar como a ganância e a ansiedade são, na verdade, duas faces da mesma moeda, porque o que nós queremos com isso é o desejo de autonomia em relação à providência de Deus, o mesmo pecado cometido por Adão e Eva, que queriam ser como deuses. Por isso, esta sessão do Evangelho ocorre durante a longa e difícil jornada de Jesus em relação a Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém, algo que nós estamos vendo ao longo das últimas semanas. Um contexto geográfico e também teológico no qual a formação dos discípulos de Jesus é o foco central. Ele está ensinando as multidões, mas o foco principal dele ali são os seus discípulos. E o que Jesus está fazendo é redefinir o mundo para aqueles que são seus seguidores, ensinando que a verdadeira vida não consiste na abundância daquilo que a gente tem, mas consiste em estarmos alinhados ao propósito redentor do nosso Deus. Enquanto a multidão ali, como nós vimos a semana passada, se comprimia para ver Jesus, o Senhor utiliza uma interrupção feita por um homem que estava preocupado com a sua herança, e ele faz isso, Jesus faz isso, para expor a insensatez daqueles que ignoram a eternidade em favor do agora, das coisas que nós nos preocupamos para o nosso dia a dia. A soberania de Deus sobre toda a criação deve moldar a nossa ética de posses e também a nossa ética de generosidade. Quando nós analisamos esse texto de hoje, nós somos confrontados com a necessidade de uma transformação teológica mesmo, que gere novas práticas sociais em nossa vida, especialmente naquilo que consiste ao cuidado com os necessitados. E é por isso que este sermão busca explorar como o reconhecimento de Deus como o Pai que tem prazer em dar o seu reino, liberta o coração humano da escravidão das riquezas e do medo do amanhã. O tema da nossa mensagem de hoje, meus irmãos, é entre o controle e a confiança. E o resumo de tudo que falaremos aqui é que a confiança no Pai liberta o coração da ganância e da ansiedade. A confiança no Pai liberta o coração da ganância e da ansiedade. Nós veremos isso através de duas verdades principais, e a primeira delas é que a confiança no Pai vence a ganância. Crianças, eu quero que vocês desenhem para mim, por favor, um homem de pé, com uma cara de triste, ao lado de uma mala cheia de dinheiro. Um homem de pé, com cara de triste, ao lado de uma mala cheia de dinheiro, tá bom? Meus irmãos, este ponto do nosso sermão está inserido no discurso mais amplo de Jesus sobre a vigilância diante da crise final que o reino dele inaugurou aqui, a crise daquilo que nós chamamos de crise escatológica. Jesus veio trazendo as notícias sobre as coisas que aconteceriam no fim, na volta dele. Então ele avisa os seus discípulos para se guardarem daquilo que ele chama aqui de o fermento dos fariseus, que ele mesmo denomina no texto que nós vimos a semana passada como a hipocrisia. Hipocrisia de quem busca aprovação humana, ao invés de buscar a aprovação do Senhor, a aprovação divina. Então o texto ecoa a missão inaugural de Jesus lá em Nazaré, no início do ministério, como nós vimos nos primeiros capítulos de Lucas, onde Jesus declarou vir trazer boas novas aos pobres, estabelecendo um contraste imediato entre aquele que é o acumulador e o rico dessa parábola e aquilo que o Senhor requer daqueles que foram encontrados por ele. Então Jesus ali é interrompido por um homem da multidão que deseja que o Senhor Jesus, atue como um juiz, um árbitro em uma disputa de herança familiar. Talvez você já tenha passado ou já tenha ouvido falar sobre disputas familiares acerca de recursos. E é sempre algo muito triste que acontece. E aqui era isso que estava acontecendo. Na cultura da época, era comum pessoas que fossem tidos como mestres respeitados
serem chamados para tomar tais decisões legais no meio do seu povo. Contudo, o que Jesus faz aqui é recusar esse papel de juiz civil, preferindo tratar ali com aquele homem a raiz do problema do coração humano. Ele percebe que a verdadeira motivação daquele homem, a verdadeira motivação por trás do pedido daquele homem, não era justiça, mas era ganância. E é por isso que Jesus dá um aviso sério para todos aqueles que estavam ali, para que eles se guardem de todo tipo de avareza. Então o Senhor fundamenta o seu aviso em uma verdade que você já conhece, uma verdade que é incontestável: a vida de uma pessoa não depende de suas posses. Não depende, meus irmãos. Por mais abundantes que sejam as posses das pessoas, a vida dela não depende disso. E para ilustrar isso, o que Jesus faz é contar essa parábola de um fazendeiro cujas terras produziram em excesso. Ele foi afortunado ali por uma grande colheita, e o homem é descrito como rico, um termo que em Lucas, e aqui nós estamos falando especificamente do Evangelho de Lucas, frequentemente carrega conotações negativas, devido à associação desse nome de rico com a opressão e com a falta de fé daqueles que buscavam desenfreadamente recursos como a sua esperança final. Então, em vez de planejar como distribuir aquilo que foi excedente, aquilo que sobrou do que ele colheu, o rico entra num discurso de uma pessoa que fala apenas para si, que se olha no espelho e faz um monólogo. Ele não consulta a comunidade, ele não agradece a Deus por ter recebido mais, ele foca apenas nos seus próprios interesses. E isso gera nele a decisão de derrubar os celeiros e construir outros maiores, revelando o quê? Uma busca por segurança autônoma, por não precisar de ninguém, por fazer o seu pé de meia. Só que nós estamos tratando aqui, meus irmãos, de uma economia de sobrevivência. E em uma economia de sobrevivência, quando você retém grãos em larga escala, como esse homem faria, é uma forma de violência econômica contra os seus vizinhos pobres. Então esse homem rico fala com a sua própria alma, como se pudesse garantir seu próprio descanso e felicidade por muitos anos. Eu vou fazer um celeiro maior, vou guardar tudo e aqui eu vou ter dinheiro para desfrutar. Só que o fazendeiro ignora algo central, que o controle da vida e da morte pertencem exclusivamente a Deus. O que o fazendeiro faz é se ver como o dono absoluto, quando na verdade ele é apenas um administrador dos bens que não lhe pertencem. Meus irmãos, como é que você pode garantir que a terra dê fruto? É óbvio que existe alguém por trás disso. Mas na parábola, Deus interrompe os seus planos, chamando-o de louco. Uma atribuição bíblica para aqueles que vivem como se Deus não existisse, tirando Deus da equação. A morte repentina, assim descrita como esta mesma noite, vai expor a fragilidade da segurança que é baseada em coisas materiais. Você pode ter o que for, mas um simples infarto, um AVC, um câncer, acabam com você, em pouco tempo. E a pergunta divina é: o que você tem preparado, para quem será? Quem vai ficar com tudo isso que você está se esforçando tanto para guardar? E essa pergunta tem como propósito principal mostrar o vazio do acúmulo sem propósito. Esse homem é o exemplo máximo de alguém que é rico para si mesmo, mas é pobre para com Deus. E meus irmãos, no tribunal da eternidade, os seus celeiros cheios não têm qualquer valor. Eu conheço uma pessoa que acumulou muitos bens e que morreu sozinha, morando em um lugar ruim, porque ela queria mais bens, então ela foi ficando cada vez mais mão fechada, até o momento de morrer, sem deixar filhos, sem ter vivido com alguém, sem ter compartilhado seus bens, tendo deixado esses bens para irmãos que nem tinham tanto contato assim.
É loucura viver para acumular coisas. E a insensatez do rico aqui mora na falha que ele tem em ler os sinais da presença de Deus e da necessidade humana ao redor da humanidade. Ao invés de ele usar a sua riqueza para fazer amigos eternos, o que ele faz é usar a sua riqueza para se isolar na sua própria presunção. Então o texto de Lucas vai ressaltar que esse comportamento do homem é uma forma de idolatria, na qual a riqueza, descrita aqui em grego como mamon, como um Deus, assume o lugar do verdadeiro Deus. E Jesus usa esse exemplo negativo para ensinar que a verdadeira riqueza é encontrada na solidariedade e também na confiança que nós temos que ter na providência divina. E isso faz todo sentido quando nós lembramos que Cristo é o verdadeiro herdeiro de todas as coisas. Mas ao contrário desse rico insensato, descrito por Lucas, ele abriu mão da sua glória, da sua riqueza celestial, para se tornar pobre por sua e por minha causa. E é por isso que a nossa união com Cristo nos torna participantes da maior de todas as heranças, que é a herança eterna. O que nos dá a liberdade de não ter necessidade de acumular tesouros terrenos compulsivamente, como se nós dependêssemos disso para sobreviver. Enquanto o homem da parábola guardava para si, Cristo entregou a sua própria vida na cruz. Isso não para ele ter algum tipo de benefício, mas para que nós fôssemos reconciliados com ele, com Cristo que é a rocha sobre a qual nós devemos construir a nossa fundação. Nossa fundação não deve ser construída em coisas terrenas, em celeiros de conquistas temporais, muito pelo contrário. A nossa fundação é Cristo, é em Cristo a nossa rocha. Mas a segunda verdade que esse texto nos traz, se a primeira é que a confiança no Pai vence a ganância, a segunda é que a confiança no Pai vence a ansiedade. Tema tão falado nos nossos dias. Quantos não sofrem com tanta ansiedade? A confiança no Pai vence a ansiedade. Crianças, vocês vão fazer só mais um desenho, tá bom? E esse desenho é de um passarinho carregando uma semente no bico. Um passarinho carregando uma semente no bico, tá bom? Meus irmãos, Jesus nesse momento volta a sua atenção especificamente para os seus discípulos, embora a multidão continuasse ali ouvindo aquilo que ele estava dizendo. Então esse ensinamento vai ser uma explicação prática da parábola anterior, mostrando que o estilo de vida do reino é o oposto da ansiedade do rico descrito na parábola. No fluxo ali da viagem de Jesus para Jerusalém, ele está preparando seus seguidores para uma vida de dependência total ao Senhor, visto que eles serão enviados em missão sem bolsa e nem sacola. Nós veremos isso daqui a alguns domingos. Então Jesus inicia essa sessão ordenando aos discípulos que não andem ansiosos pela vida e pelo corpo. Será que essa palavra serve para você e para mim nos dias de hoje? E o termo aqui usado para ansiedade sugere um tipo de agitação que divide o coração, que distrai você daquilo que é essencial. E não é exatamente isso que a ansiedade faz? Fazer com que você fique com o coração dividido, com que você não consiga se concentrar nas coisas do Senhor, porque você está o tempo todo pensando nas coisas que te deixam inseguro. Então ele aponta para a natureza como uma sala de aula da providência de Deus. Ele vai falar aqui dos corvos, que na linguagem bíblica, se você olha para o Antigo Testamento, são vistos como aves impuras e frequentemente desprezadas. É como se fossem os nossos pombos ali da Praça da Sé. Você olha para aquilo ali, a única coisa que você tem é nojo e medo dele. Deixa para lá, já entenderam, né? Pois é. E ele diz ali que os corvos são alimentados por Deus sem plantar nem colher. O que eles fizeram para ser alimentados? Nada. E aí vem a pergunta: se Deus cuida de criaturas tão simples, quanto mais cuidará dos seus filhos, criados à sua imagem e à sua semelhança? Então a ansiedade aqui é apresentada como uma prática fútil,
como uma prática impotente, incapaz de gerar alguma coisa. Jesus pergunta quem, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, que é uma medida antiga, do cotovelo até o final do dedo. É isso aqui, ó, daqui a aqui. Quem pode acrescentar essa distância aqui na sua vida? Quem? Ele também usa o exemplo aqui dos lírios do campo, que não trabalham, não fiam, mas são vestidos com mais glória do que Salomão. Se a erva que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, que não tem valor algum, recebe tal cuidado de Deus, Ele certamente vai prover aquilo que é necessário para o seu povo no dia a dia. A falta de fé, meus irmãos, é a raiz da ansiedade que consome o coração humano. Uma vez eu fiz uma trilha e nós estávamos em um lugar muito alto, que quase ninguém anda, e nós vimos lindas flores naquele lugar. E a Renata disse assim: por que Deus colocou uma flor aqui num lugar que ninguém está vendo? Pouquíssimas pessoas passam aqui. E a resposta é: porque o Senhor faz tudo com excelência. Ele cuida das pequenas coisas de toda a criação. E Ele vai cuidando disso até que chega no ser humano, que é conhecido na Escritura como a joia da coroa de Deus. Por isso, Ele sempre cuidará de nós. E o Senhor contrasta aqui a atitude dos discípulos com a atitude das nações do mundo, os chamados gentios de todo o mundo, que buscam essas coisas com ansiedade, buscam as riquezas com ansiedade. Para os gentios e incrédulos, o acúmulo é a única defesa contra o desconhecido. Qual é a forma de eu me cuidar se eu ficar doente? Qual é a forma de eu me proteger? Qual é a forma de eu ter as melhores comidas? Qual é a forma de eu ter as melhores experiências? É tendo dinheiro. É isso que aqueles que não conhecem a Deus acham. Os discípulos, porém, têm um pai. E um pai que conhece todas as suas necessidades, antes mesmo de nós pedirmos ao Pai. Nós pedimos como um exercício de fé, mas o Senhor conhece aquilo que nós de fato precisamos. Então o foco da vida cristã deve ser buscar o reino de Deus. Porque quando o reino é a prioridade em nossa vida, as necessidades básicas são vistas como acréscimos da graça divina. Porque nós não dependemos mais daquilo para sermos felizes. Nós temos aquilo e recebemos aquilo como dádivas que o bom Deus nos dá. Qual é o pai que não gosta de dar boas coisas aos seus filhos? Se nós que somos imperfeitos damos boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Então Jesus conforta os seus seguidores, chamando-os de pequenino rebanho, que é uma imagem terna, uma imagem bonita, que sublinha a proteção e o cuidado pessoal do bom pastor para aquelas que são suas ovelhas. O fundamento da nossa segurança não está nas nossas mãos, mas está no bom prazer do Pai em nos dar o seu reino. Por isso, o reino não é algo que nós conquistamos, mas é um presente que nós recebemos por pura graça de Deus, mesmo sem termos merecido. Por isso que saber que o reino já nos pertence, deve remover o medo que gera o acúmulo egoísta dentro de nós, meus irmãos. Já a liberdade do reino vai se manifestar em uma prática radical. Vendam os seus bens e deem esmola. Ao invés de construir celeiros maiores, os discípulos são chamados a fazer bolsas que não se desgastem. Quem aqui comprou uma bolsa que durou 40 anos? Pode até ter durado, mas a forma que ela ficou, você sabe como que é. O investimento cristão é feito no céu, através da generosidade para aqueles que precisam, os pobres da terra. E esse tesouro celestial é seguro contra qualquer ladrão, contra qualquer corrupção do tempo. Então a generosidade é a evidência de um coração que já habita no reino do Senhor. É a evidência daquele que sabe que foi encontrado por Deus. E por isso, Jesus conclui com uma regra espiritual profunda. Onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. O coração humano, meus irmãos, sempre seguirá aquilo que considera mais valioso. Sempre vai atrás daquilo que acha mais importante. Se o tesouro está nas riquezas,
o coração estará preso a essa terra e à ansiedade, ao medo de dividir, ao medo de que suas coisas se desgastem. Agora, se o tesouro está no reino, o coração vai desfrutar de liberdade, de paz, paz que só aqueles que são filhos de Deus podem ter. E essa, meus irmãos, é a essência da vigilância. Manter o nosso coração fixo no Senhor, enquanto usamos as mãos para servir ao próximo, e não apenas a nós mesmos. E é a isso que o Senhor nos convida. Até porque o próprio Cristo é o lírio do campo, que teve as suas roupas gloriosas retiradas, para que nós fôssemos vestidos da justiça dele. Ele é o pão da vida que desceu do céu, garantindo que nunca mais teremos fome espiritual, e é por isso que Isaías 55 diz: venham e comam de graça. Por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão? Por que andamos ansiosos com coisas que se desgastam com o tempo? Na cruz, Jesus enfrentou a fome e a nudez da maldição divina, para que pudéssemos nós viver na fartura da mesa do Pai. Por isso Cristo não apenas deu o reino, mas Ele nos preserva nele mesmo, pela sua intercessão contínua, diariamente ao lado do Pai. E a nossa generosidade hoje deve ser um reflexo da generosidade de Cristo, que deu absolutamente tudo de si, para nos ganhar para Deus. Meus irmãos, como eu falei no começo, este texto não foi um texto escolhido para hoje. Nós estamos expondo o livro de Lucas do começo do ano até aqui. Se eu pudesse escolher um texto para pregar em um dia com muitos visitantes, não seria esse. Mas aprove ao Senhor, pela sua graça bendita, que esta fosse a mensagem. Por isso, nesse momento, eu trago aplicações específicas para a IPBT. Não se sinta constrangido por aquilo que você vai ouvir. E calma, vão ter aplicações para você também. Mas só para que você não pense. Logo hoje que eu fui na igreja o pastor está falando do quê? De dinheiro. Esse aí deve estar envolvido com o Banco Master. Não, gente. Não estou. Nós estamos expondo a palavra de Deus sequencialmente, e isso é uma bênção. Porque nos livra de qualquer tipo de indireta ou de qualquer tipo de interesse próprio. Por isso, IPBT, apertem os cintos que agora é com vocês. Primeiramente, examine onde a sua confiança realmente está. Meus irmãos, o rico da parábola aqui não pecou porque ele tinha uma boa colheita. Ele pecou porque ele passou a confiar na colheita, ao invés de confiar no Deus que providenciou a colheita. A pergunta não é quanto dinheiro temos, como se ter dinheiro fosse uma coisa errada, mas em quem depositamos a nossa confiança, a nossa segurança. Muitos cristãos afirmam confiar em Deus para a salvação eterna, mas não conseguem confiar nele com 10% da renda mensal. Não conseguem. Nós dizemos que Deus cuida da nossa alma para sempre, mas nós temos medo que Ele não cuide das nossas contas do próximo mês. E aí, meus irmãos, dizemos, a dificuldade que a gente tem, muitas vezes, em ser dizimistas fiéis, vai revelar uma luta que é uma luta mais profunda. É uma luta do coração que ainda acredita que a sua segurança está no seu salário, na sua reserva financeira ou na capacidade de produzir riqueza. Por isso, você deve se perguntar, se alguém analisasse os seus extratos bancários dos últimos 6 meses, concluiria que Deus e o seu reino são a prioridade da sua vida? Pergunte-se isso. Mas em segundo lugar, pare de tratar a contribuição como sobra. O homem rico pensava apenas em armazenar mais para si. Em nenhum momento esse homem pergunta como poderia usar a abundância daquilo que ele recebeu do Senhor para abençoar outras pessoas. E muitos cristãos vivem de forma parecida. Pagam as contas, realizam todos os seus desejos, investem em todos os seus projetos e se sobrar alguma coisa, aí eu contribuo para a obra de Deus. Mas Jesus ensina absolutamente o oposto. O reino deve vir primeiro. A contribuição cristã não deve ser fruto das sobras que nós temos, mas deve ser prioridade em nossa vida.
O orçamento daquele que se diz discípulo de Jesus precisa refletir aquilo que ele valoriza de fato. E a pergunta é: o reino de Deus aparece entre as primeiras prioridades do seu orçamento ou apenas entre gastos opcionais? Se der, eu faço. Mas também te chamo a trocar a inconstância pela fidelidade. Jesus aqui não elogia impulsos ocasionais de generosidade, uma pessoa que de vez em quando dá muito, mas uma vida inteira de confiança no Pai. Muitos contribuem apenas quando estão emocionalmente motivados, ou quando recebem um dinheiro extra, ou quando estão em uma situação financeira muito favorável, muito confortável. Porém, a fidelidade bíblica não depende de circunstâncias, de forma alguma. Ela nasce da convicção, da certeza de que Deus continua sendo Deus, tanto nos meses de abundância, quanto nos meses de aperto financeiro. Uma das formas mais práticas de vencer a ansiedade financeira é estabelecer uma contribuição regular, planejada e perseverante. Porque isso disciplina o coração a confiar menos naquilo que nós temos e mais na providência do Senhor. Então eu te pergunto, a sua contribuição é governada pela fidelidade ou pelas oscilações do seu humor e das circunstâncias da sua vida? Lembre-se de que a igreja é um dos meios pelos quais Deus abençoa pessoas. O reino se manifesta, meus irmãos, através da generosidade concreta. Quando somos negligentes com os nossos dízimos e ofertas, não estamos apenas deixando de cumprir um dever espiritual, nós estamos limitando recursos que poderiam ser usados para a evangelização, como nós fizemos ontem, para o discipulado, para missões, para assistência aos necessitados, para a expansão do testemunho do Evangelho. O dinheiro que nós guardamos para nós mesmos pode ser exatamente o recurso que Deus pretendia usar para alcançar alguém através da sua graça. A sua contribuição demonstra amor pela missão de Deus ou pela preocupação que você tem consigo mesmo? Mas tem mais, meus irmãos, combata a ansiedade com generosidade. No texto, a ganância e a ansiedade aparecem juntas. Primeiro, Jesus denuncia o acúmulo egoísta. Depois ele combate a preocupação excessiva com o amanhã. Por isso, a generosidade é uma das maneiras pelas quais Deus trata ambas as doenças do coração. Cada vez que você oferta com alegria, você está dizendo: meu sustento não vem do meu dinheiro, meu sustento vem do Pai. E é por isso que contribuir é um ato de adoração, e é também um exercício da fé verdadeira que você tem. É uma declaração prática de que acreditamos mais na providência de Deus do que na segurança das nossas reservas financeiras. O que as suas contribuições revelam sobre o tamanho da sua confiança no Pai? Invista naquilo que permanecerá para sempre. Um dia, todos nós deixaremos casas, carros, contas bancárias e investimentos. Nada disso vai atravessar a eternidade. Meu pai era apegadíssimo a um Vectra que ele tinha. Esse Vectra está lá na rua da minha casa, porque não tem nem onde deixar. Ele tinha aquele carro desde 97. Cuidava como se fosse um filho. Não emprestava para ninguém. Vivia como se aquilo fosse o maior bem da vida dele. E agora está lá, pegando chuva, sol. Valeu a pena? Nada disso atravessará a eternidade. Mas vidas alcançadas pelo Evangelho, discípulos formados, missionários enviados e necessitados socorridos permanecerão para sempre. Cada oferta entregue ao Senhor é uma declaração de que nós acreditamos mais no reino eterno do que nos tesouros temporários. E a pergunta é: se você partisse hoje para a presença do Senhor, que evidências do investimento no reino encontraria ao olhar para a sua vida? Pergunte-se, meu irmão, como você tem vivido? E não se esqueça, Deus não precisa do nosso dinheiro, de forma alguma. Ele de fato é o dono do ouro e da prata,
que continua sendo o Senhor de tudo. A questão nunca foi a necessidade de Deus, a questão sempre foi a condição do nosso coração. É por isso que os dízimos e as ofertas são oportunidades que Deus nos dá para declarar de forma concreta que Cristo é o nosso tesouro e que o reino dele vale mais do que qualquer segurança terrena. Quando nós contribuímos com fidelidade, nós não estamos empobrecendo, nós estamos aprendendo a viver como filhos que confiam no Pai e como cidadãos do reino que jamais passará. Creia nisso, meu irmão. Por isso, nós concluímos com alguns convites a todos agora, e o primeiro convite é: reconheça que você é um mordomo do que Deus te confiou. A ganância é uma forma de loucura espiritual, como o texto disse aqui. Uma loucura que vai nos cegar para a realidade soberana, para a realidade da soberania do nosso Deus, e também para a brevidade da vida. Nossa vida é breve. Por isso nós devemos vigiar contra esse fermento da hipocrisia e da confiança nas coisas materiais, nas riquezas, buscando em Deus uma vida de integridade, uma vida em que as prioridades são as coisas do Senhor. Em segundo lugar, substitua a ansiedade pela busca ativa do reino. Isso significa que suas decisões financeiras, os seus planos para o futuro devem ser filtrados pela seguinte pergunta: como isso serve ao reino de Deus e ao meu próximo? Ao invés de acumular para sua segurança ilusória, você é chamado a praticar a generosidade sacrificial, sabendo que o nosso Pai tem prazer em prover aquilo que é necessário. A paz verdadeira não vem da conta bancária cheia, mas do descanso na promessa de que somos o pequenino rebanho do bom pastor. E por fim, meus irmãos, deposite sua confiança em Cristo como seu tesouro supremo. O lugar onde nós depositamos o nosso tesouro vai definir a direção da nossa alma. Por isso, uma vida voltada para o céu, para as coisas do Senhor, se manifesta em mãos abertas aqui na terra. Viva como alguém que é um filho da luz, no qual a vigilância não é movida pelo medo, mas pela alegria de quem aguarda a manifestação plena do reino de Deus. Vocês viram aquilo que nós cantamos hoje? Nós cantamos sobre o fato de tudo ser graça de Deus. Nós agradecemos pelo pão de cada dia, pelo nosso trabalho. Nós agradecemos pela nossa vida, pela nossa família. Nós falamos sobre um amor eterno em que nos prende de tal forma a Deus que nada e nem ninguém pode nos separar dele. E tudo isso é evidenciado através das práticas da nossa vida. Como eu tenho gastado o meu tempo? Em que eu tenho investido a minha inteligência? Como eu tenho gastado os meus recursos? Enquanto nós cantamos essa próxima canção, que é uma canção que vai falar sobre aqueles momentos em que nós precisamos do Senhor e que o Senhor, bondoso como é, vem em nosso auxílio quando nós nem sabemos como orar. Aproveite para sondar o seu coração e perguntar ao Senhor se você tem andado na direção correta.